moda, saúde e beleza, carreira, lar e decoração, comportamento e família, é a mulher em questão. Mulher em questão, porque o mundo é das mulheres. Mulher em questão é mais que informação. Mulher em questão. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, começando mais um programa Mulher em Questão, neste sábado maravilhoso, abençoado por Deus. E olha que delícia, hein? Espero que você esteja aproveitando, né? Começando aí o feriado, muita gente viajando, a cidade está praticamente vazia, né? E eu gosto quando a cidade fica assim, bem tranquila, né? Muito legal. Então sejam todos bem-vindos, aproveitem aqui o nosso programa e você já sabe, a partir de agora você pode curtir, comentar e compartilhar aqui a Rádio 66 Brasil FM e pode também curtir e compartilhar as nossas redes sociais, programa Mulher em Questão, multimídia lá na fanpage também, @Mulher em Questão no Instagram, no Twitter, no YouTube, enfim. Vou dar bom dia aqui, Milton Júnior. Bom dia, Priscila Cardoso. Bom dia você que acompanha a gente pela 66 Brasil FM. Sabadão hoje. Hoje que dia é? 28, né? 28 de abril de 2018. Olha que beleza. E como a Priscila disse, feriadão prolongado. Você que está curtindo esse sábado, você que está viajando e acompanhando a gente pelo aplicativo, acompanhando a gente pela fanpage. Uma boa viagem para você. Vai curtindo a gente. E olha, se beber, não dirija. Se for beber, me chama, né, Priscila? É isso aí. Meus amores, nesta manhã maravilhosa, eu estou recebendo aqui, olha, elas que são tradutoras. Olha só o currículo das moçoilas, gente. Damiana Rosa de Oliveira é graduada em Letras pela Universidade Metodista de São Paulo e pós-graduada em Tradução e Interpretação Português e Espanhol pela Universidade Gama Filho. Trabalhou na Cátedra Unesco de Comunicação para o Desenvolvimento Regional por 5 anos, onde começou a sua carreira traduzindo e revisando artigos e livros. Hoje é legendadora e traduz nas áreas técnica, acadêmica e médica. Bom dia, Damiana. Seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, Priscila. Estamos realizando um sonho aqui hoje. Nossa! Né? Estar num programa falando de mulheres com uma mulher maravilhosa que é você, nessa rádio que a gente ama, porque somos tradutoras roqueiras, né? Então, um grande abraço aí para os meus colegas do grupo Tradutores Roqueiros do Facebook. Poxa, eu que agradeço, estou muito feliz aqui com a sua presença, viu, Damiana? A gente vai falar bastante com a Damiana. Também estou recebendo aqui a Andréia de Jesus Cintas Vasques, ela que é graduada em Letras pela Universidade do Grande ABC de São Paulo, pós-graduada em Tradução pela Universidade do Grande ABC, onde desenvolveu a pesquisa Metáfora e a Tradução Poética, recorte de traduções de Emily Dickinson, e também é professora das línguas inglês e português há 10 anos e também é palestrante, é tudo essa mulher, gente. Bom dia, Andréia. Bom dia, adoramos estar aqui nessa rádio maravilhosa, né, e conhecer você, adoramos. Nossa, eu que estou assim muito lisonjeada, nós já começamos ali, gente, bater um papo ali nos bastidores falando sobre o lançamento, né, do livro A Fantástica História da Tradução no Brasil, ainda não contado, olha isso, que tudo... Meninas, queria que vocês falassem um pouquinho, assim, do que representa esse livro para a nossa história, né? Eu sei que vocês ficaram aí mais de 6 anos fazendo essa pesquisa. Conta para nós o que é esse livro. Olha, Damiana. Esse livro tem muita história para contar. Na verdade, a ideia é que seja uma grande homenagem para os tradutores do Brasil, né? A gente sabe que o profissional tradutor ele é invisível muitas vezes, porque as pessoas vão ao cinema, assistem o filme, mas nunca param para pensar que alguém dublou, que alguém preparou uma tradução para essa dublagem, que alguém fez a legenda desse filme, né? As pessoas leem os romances, mas nunca vão lá olhar quem será que traduziu esse livro. Das nossas séries, né, que eu sempre falo, que eu sou uma das apaixonadas por séries, sem os tradutores, né, legendadores, como que nós íamos assistir tudo isso, né? Como que ia viver sem uma série hoje, né? E fora também, tradução técnica. Então, imagina, todo o seu celular aí, gente, alguém traduziu o menu, alguém traduziu todo esse processo de importação e exportação desse celular.
Então, a gente quis tirar os tradutores do ostracismo e mostrar a importância dele na história. Então, o livro A Fantástica História, ainda não contada, da tradução no Brasil, a gente mostra aí esses personagens curiosos, que muitos deles as pessoas conhecem, porque são personagens, Priscila, importantes para a história, mas que nunca pensaram neles como tradutores. Esse foi o nosso olhar, né? Trazer nossos autores literários, nossos índios, guerreiros, né? E trazer esse lado da interpretação e tradução. Agora, meninas, sabe o que eu tô mais feliz, gente? Porque uma traduz de espanhol e português, e a outra é inglês e português. Agora, a pergunta que não quer calar, eu, Priscila Cardoso. Você sabe que a gente coloca um filme, às vezes lá a tradução embaixo é uma, o que eles estão falando é outra. E normalmente isso acontece já pelo título. Como é que explica isso? Vou defender todos os legendadores agora nesse programa, tá? Porque vamos começar pelo título. O título, o tradutor não pode nem palpitar, né? Quem decide esses títulos? São maqueteiros publicitários que fazem uma reunião e definem o que vai funcionar dentro do mercado brasileiro. Então, infelizmente, gente, os tradutores não são consultados. Uma tristeza, hashtag chateada, né? Mas, assim, nós sofremos junto com vocês esses títulos. Eu falo que eu acho que os marqueteiros pensam que tudo é muito louco no Brasil, né? São férias muito loucas, é um professor muito louco. Há exceções, há exceções. Vou defender a classe. Né? Mas, enfim, a gente, o título nós não participamos. Com relação à legenda, infelizmente, gente, é impossível, Priscila, colocar exatamente o que o personagem fala. Porque nós temos aí um limite de caracteres na tela. Que é a nossa briga maior, né? E a nossa língua, ela é extensa, né? Com muitos artigos, muitos pronomes, preposições. E aí entra um grande jogo de cintura do legendador, porque como a gente não consegue colocar ali dentro daquele tempo e daquele limite de caracteres, então o que a gente faz? A gente adapta, né? Além disso, eu sei que você deve estar pensando, mas o cara falou um palavrão lá, e aí a legenda aparece lá, né? Sei lá, a gente coloca umas coisas horríveis, né? Tipo, não gosto de você, né? Mas o que acontece? Também tem um manual dos estúdios orientando o que podemos fazer. Porque, às vezes, a televisão, ela quer veicular esse filme num horário à tarde, por exemplo. Então, a gente tem que baixar o tom desses palavrões para que seja vinculado naquele horário. Né? Então, no cinema, a mesma coisa. Então, às vezes, para baixar a classificação etária, a gente faz essa adaptação, né? Então, também não é culpa, tá, gente? Nós sofremos junto com vocês. A gente gostaria de fazer numa outra forma, mas a gente também tem que entrar nesse também, processo. Né? No caso da língua inglesa, que a gente sempre comenta até com meus alunos, é uma língua reduzida, né? Nossa, tudo é abreviado, todo aluno fala assim, nossa, abreviou isso, aquilo. Sintético. É um link, é sintético. Aí na hora de trazer para a língua portuguesa, aí vem a questão. Aí tem que ter, é claro, a gente tem que ter um olhar de interpretação também, né? Sim. Para ter o mesmo sentido, né? Você tem que modificar, mas não pode tirar o sentido, né? Que é o principal. Nossa, é realmente assim tudo bastante complexo, porque a gente pensa que traduzir um filme é fácil. Primeiro que a pessoa que vai interpretar, ela tem toda uma colocação, né? Uma impostação de voz. Atenção, vou cortar a Priscila, que tem gente na linha. Tem gente na linha. Alô? Alô, quem fala? Alô? Oi. Alô? Alô? Oi, alô, quem tá na linha? Oiê. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Bom dia, é o Arnaldo, tudo bem? Tudo eu tô bem. no pedágio, tô fazendo pedágio. Você sabe que hoje a rádio tá fazendo pedágio. Só um instantinho, Arnaldo. Alô, Arnaldo, bom dia, tudo jóia? Arnaldo de Viagem, falando conosco aqui na 66 Brasil FM. Diga, Arnaldo, o que você tem de novidade pra gente? Estou aqui na rua General Osório, nós estamos fazendo, a 66 hoje está fazendo um pedágio aqui para os nossos ouvintes. E está imperdível aqui, promoções nas lojas aqui, eu estou aqui no Chaparral. Vem para cá, sai daí de casa, sai do sofá, pega a sua moto, pega o seu carro e vem passear com as crianças. Daqui a pouco vai ter um churrasco aqui, 0800 para a galera aqui, que está aqui pela General Osório. E é só diversão aqui hoje. Vem todo mundo para cá, vem na loja do Chaparral aqui, que o pedágio na 66 está acontecendo na loja do Chaparral. Que legal. E vai até que horas, Arnaldo?
vai até 1h da tarde. Uau, então você já sabe, de repente está passando aqui, olha, por São Paulo, aproveita o pedágio da Rádio 66 Brasil FM. Obrigada, Arnaldo. Nada, um beijo. Um Tchau, beijo, até daqui a Jorge. pouco. Até. Ó, Tchau, Arnaldo, um tchau. abraço para você. Então, meus amores, e aí, conforme nós estávamos conversando, então tem toda uma técnica já que vem do próprio ator, e aí tem que se adaptar a essas questões de marketing e legenda e tradução, realmente é mais complexo do que a gente possa imaginar. Agora, o que me deixa, assim, um pouco chateada é com relação a isso. Eu acho que tinha que ter essa conversa, né? Tipo assim, vamos ajustar entre os marqueteiros e as pessoas que traduzem, enfim, porque quantas vezes, né, eu mesmo, às vezes eu tô procurando um filme lá em inglês, ele tem um nome, mas aí eu tô procurando gente, eu não acho o filme. Se eu for colocar o mesmo nome, eu não sei, que filme é esse? Esse? É aquele? Em espanhol é pior, sabe? Por exemplo, aqui a gente conhece o desenho Pica-Pau, né? Para a galera do espanhol é El Pájaro Louco. Então, o pássaro louco. Virou Pica-Pau aqui. Flintstones, em espanhol, o pessoal usa pica-piedras. Então, existe uma adaptação, a gente acha que é importante essa adaptação, mas talvez em tempos globalizados, onde o acesso fica mais rápido, talvez tenha que ter essa conversa também com os tradutores e a gente tentar tornar isso de uma forma, apesar de fazer adaptações, tornar mais global, sim, né? Sim. Porque nesse ponto de vista, gente, não existe globalização, não. Às vezes você pensa que é outro filme. Ontem mesmo aconteceu isso com a gente. Estava procurando um filme e não era aquele, fui ver a outro, falei, agora também não quero mais nem ver. Já cansei de procurar. Mas eu acho que isso está melhorando. Eu acho que o pessoal está com esse olhar. Tanto que, ó, vamos fazer uma brincadeira aqui, mas, poxa, Avengers já é os Vingadores, não é nem os Vingadores muito loucos, não é mesmo? Pois é. Poderia ser. É verdade. Né? Estamos caminhando. Eu acho que a globalização ela veio muito rápido e nós estamos aprendendo tudo isso, né? O mercado está aprendendo a lidar com isso. Veio tudo muito, né? Todos os aplicativos. É muito forte e tudo muito rápido. Então, assim, o tradutor nunca foi tão importante nessa era global. E, assim, as pessoas têm uma visão de que qualquer pessoa que sabe línguas, ela é capaz de traduzir e não é verdade, né? Uau, vamos ver. Tem gente na linha? Opa! Tem gente na linha a cobrar, é isso? Chamada a cobrar. Ó, Céus. Após a identificação. Ó, Céus, eu acho que ligaram errado. Oi, Alô? Luiz. Luiz, é para você, Luiz, atende lá. Luiz do céu, é para você. Olha, é o seguinte, agora, meninas, com relação a esse livro aqui, né? Nós estamos vendo aqui que, como você bem disse, o quanto é importante essa questão do tradutor, não é? E em meio a tanta pesquisa, eu sei que vocês vão lançar esse livro no dia 5 de maio, sábado que vem, das 3 às 6 horas da tarde, na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, 509, próximo da Estação Brigadeiro do metrô, muito fácil de chegar. O estacionamento fica na rua Manuel de Nóbrega, 88 ou 95, desconto na primeira hora nas compras acima de R$10. E você vai poder adquirir esse livro aqui diretamente das escritoras Damiana Rosa de Oliveira e Andréa Vasques, pela editora Transitiva, um livro que fala sobre a importância, né, da tradução. Agora, o que eu gostei muito é que vocês colocaram isso do ponto de vista nosso. Isso. Acho que foi a nossa primeira conversa quando a gente se encontrou, assim, né? Que às vezes o encontro a gente nem sabe, né? Acima do que a gente pode imaginar. Foi um presente da vida a gente se encontrar. Eu acho que era para se encontrar. A gente pensou, né? Para todas as pessoas conhecerem, né? E o tradutor ao longo da história, desde a antiguidade, a gente tem histórias de faraós, de reis, de rainhas, até hoje, como ele sempre foi importante. Agora, sabe o que eu fico também imaginando? Que você vê que o Brasil ele é multiplural na sua diversidade cultural e multigenado, né? Multigenado, a gente pode dizer assim, miscigenado na sua cultura de línguas, né? E a gente tem aqui inclusive o museu, não é? Tanto da língua portuguesa quanto também enfim, vários, né? Que todos os tipos. Conheceu alguns, né? A gente tem aí alguns. Agora,
Imagina todo mundo junto e misturado, né? Árabe, japonês, italiano. Como é que faz a tradução desse povo Isso todo? Como é que que foi esse a povo nossa se encontrou pergunta, para né? chegar até aqui, gente? Essa foi a nossa pergunta. Então, porque como a gente quis mostrar esse lado de que tradutor é profissão, porque as pessoas têm essa ideia de que eu sei língua, eu posso ser tradutor. Não, você precisa estudar. Existem técnicas, né? Vai muito além de saber a língua, mas aprender a comunicar uma mensagem de uma língua e de uma cultura em outra língua e outra cultura, né? E não é só isso também, não é só você traduzir o idioma, é você passar a interpretação do que aquilo quer dizer, porque às vezes também nem sempre o que você diz é aquilo que você gostaria que a pessoa entendesse. Olha, resumindo Alice por Bugalho, se o português já não é tão fácil, Aí, né, eu vou fazer uma imagina traduzir tudo né? isso. Vou fazer uma pergunta que a Damiana uma vez, né, falou, que eu nunca esqueci disso, que eles estavam fazendo sobre os trapalhões, né, que vocês estavam falando. Sim, sim. Aí eu vou até lançar, e se alguém quiser, né, pode tentar, né. Com Como certeza. nós, na verdade, levaríamos para outra língua, seu psite, por exemplo. Não é? Cacildes. Cacildes. Aí a gente ficou se perguntando, né. E foi um problema, porque a gente está produzindo agora as legendas desse material para América Latina. E agora? E foi um problema, porque sempre a legenda vai para um nativo da língua final. Então foi para a galera da América Latina. E aí os tradutores, não estou entendendo o que eles falam. E aí voltou para a gente. Cacildes. E aí a gente teve que fazer uma reunião, explicar para a galera nativa, para os tradutores nativos espanhol, o que as brincadeiras que o Didi faz com as palavras, né? E aí a gente teve que fazer um trabalho conjunto aí de tradutores nativos brasileiros, tradutores nativos latino-americanos, para bater esse material várias vezes para a gente conseguir adaptar. Bem né? complexo, né? Então, a ideia do livro foi mostrar que a tradução sempre envolveu esses profissionais. Né? Então, apesar de terem pessoas que falavam, às vezes, a língua, se precisava de um profissional para conduzir a situação. A gente traz a cultura também, né? A gente tem que, ainda mais quando você leva, né? A gente faz o verter, né? Que é o contrário, da nossa língua para outra. Que é um trabalho bem complexo. E outra coisa, eu imagino também que, assim, cada cultura, não o idioma, mas cada cultura tem as suas particularidades, as suas gírias, né? Isso. Digamos assim. E imagina que dentro disso ainda tem lá as suas tribos com outras, né? Com outro linguajar. Nem precisa ir tão longe, sabe? Se a gente pensa em áreas técnicas, por exemplo, o engenheiro, ele tem a linguagem dele. Os médicos têm a linguagem deles. E aí, por isso... tradutor para cada área. Existem tradutores que se especializam em petróleo, tradutor que se especializa em área cardíaca, né? Tradutor que se especializa até em fazer adaptações, por exemplo, medicação vem fora do Brasil, é produzida fora. A gente tem a Anvisa aqui que regula a medicação. Então, tem que adaptar esses manuais para, né, de acordo com a Anvisa. Remédio, por exemplo. Sim. Se você, quer dizer, cada um tem o seu jargão. Sim. Exato. Radialistas têm o seu jargão. Existem os tradutores especializados em área de comunicação, né? Área jornalística, porque existe um jargão próprio para o jornal, né? Então existem os tradutores especializados em cada área, né? Para fazer o melhor possível. Agora você vê como essa coisa de língua também é complexa, né, gente? De um modo geral. Porque, olha... É para enlouquecer. É para enlouquecer, porque com tudo isso, né? Ainda tem a questão da interpretação. Sim. Né? Ainda como se não bastasse você só traduzir o que já é dito, né? Que muitas vezes também é diferente de como é escrito. Exato, tanto que ainda tem a interpretação. O tradutor que faz interpretação, ele é chamado de intérprete. Então, não são todos os tradutores que são intérpretes. Isso. E não são todos os intérpretes que são tradutores. Porque o intérprete, ele se especializa na tradução oral. Né? Então, né? E tem aquela questão, né? E nem todos são, né, tradução. Não, e existem vários tipos de interpretação. Então, existe aquela interpretação simultânea que a galera conhece do Oscar ali, sim, quando vai num congresso, né? Que ele tem ali a pessoa termina de falar, ele tem ali 5, 6 segundos para terminar a tradução dele. Então, ele tem que desenvolver técnicas
para fazer isso de forma simultânea. Existe também a tradução consecutiva, que a gente chama, que é muito usada na indústria. Então, fechamento de negócios, não pode ter erro, né, para definir um contrato, por exemplo. Então, fica ali um intérprete, e aí depois que a pessoa termina de falar, ele traduz. Então, a gente chama de consecutiva. Não são todos os tradutores que fazem consecutiva, os intérpretes que fazem consecutiva, que fazem simultânea. Então, para você ver como existem especializações específicas para cada área. Cada pedacinho. Gente, é muito complexo. É uma isso. loucura, nossa. Mas é o mundo, né? É o mundo. E aí tem também essa questão, né, do entendimento, né? Aí você depois que já passou toda essa fase, por exemplo, no meu caso, ter que passar isso para determinado público de forma que ele entenda, né? Sim, eu passei um desafio recentemente, que eu tive que fazer a tradução de um roteiro, de um programa infantil, que vai ser filmado aqui. E esse programa, originalmente, ele é chileno. Então, existe todo um jargão específico que envolve o mundo infantil, Sim. que a gente tem que trazer para o Brasil. E, nossa, foi um desafio tremendo, assim, passei noites em claro, porque os programas infantis fazem muitas brincadeiras com as palavras, de rima, e coisas típicas, músicas típicas, né, infantis daquele país. Então, a gente teve que, assim, olha, eu passei noites em claro pensando em soluções possíveis, né, e aí foi toda uma equipe para a gente conseguir adaptar esse programa para o mercado infantil brasileiro, né? E agora vai ser filmado aí. Pode ser que um dia entre no ar. Eu também tive que encontrar muitos padres e muitos pastores, porque eu fui fazer a tradução de um sermão da época da colonização dos Estados Unidos. Santo Meu Deus, e agora? Pensa. Então, a questão é como você falou, a gente não pode traduzir literalmente, né? Você tem que buscar a cultura. Então, é aí que a gente vai na busca, né? Vamos nas fontes, buscar informação, interpretação. Então, tradução é profissão, é uma coisa séria. A gente estuda para isso muito, né? Então, por isso que no livro a gente quis mostrar que existiram esses profissionais sempre, né? Pessoas que se especializaram ao longo da história, né, e que fizeram a história acontecer. Porque você imagina, se os povos diferentes não se comunicassem, não existiria história. Gente, agora pensa também na época, né, de ter que traduzir a questão da língua também dos nativos, né, indígenas, com os negros que vinham, Sim. e com os senhores que aqui também foram chegando depois. É uma confusão danada. Então, e por isso que a gente quis contar nesse livro. Eu falo, o outro não entende, o outro pensa que entendeu. Isso quando essa foi a nossa escuta. pergunta, né? Isso mesmo. Essa foi a nossa questão. Né? Isso quando escuta. Aí não escutou, não entendeu, não sabe do que está falando, aí pronto, danou-se tudo. A gente quis contar a história no livro de uma forma bem de conversa de sala de casa. Né? Então, a gente tentou, como que a gente contaria essa história para um amigo? Então, adolescente, que a gente às vezes conta e ele já, né? Nossa, não acredito, como que pode isso mesmo? Isso é verdade? Então, é um livrinho que o adolescente consegue ler e se divertir, Sim. a dona de casa consegue ler e se divertir, pessoas de diferentes áreas aqui. A gente está com o maridão da Andréia, né? Que trabalha em fábrica. A gente falou, ele vai ser o teste. A gente passou o livro para ele. Leu o livro, né? Se divertiu, aí a gente falou, é isso que a gente queria, né? Então, meu pai tem 70 anos, eu falei, pai, leia aqui o livro. Ele leu, nossa, me diverti, é isso. A gente quer contar para o público em geral, né, as peripécias do tradutor ao longo da história, né? E, como você falou, essa questão das línguas indígenas, se a gente for parar para pensar, a gente estuda na história que os portugueses chegaram no Brasil. Como que eles falavam com os índios? Né? Então, como que era? Né? Então, a gente foi resgatando aí essas... Né? Quem era o intérprete nessa época? Existia intérpretes? Sim. Quem foram? Agora, gente, uma pergunta pessoal. Aliás, se você tiver uma pergunta também, gente, manda para nós aqui, ó, pelo Facebook ou por telefone, e daqui a pouquinho o Milton Júnior vai estar lendo para nós. É isso aí, telefone Agora... 3223-4367. 3223-4367, você que está fora de São Paulo, DDD é 11, Priscila. É isso aí. Agora, meninas, a questão da Bíblia.
Tem muita gente que diz que a Bíblia foi escrita de um jeito e traduzida por outro. Isso é verdade ou mentira? Polêmica. Socorro! Foi. Alguns registros que nós vamos trazer aí, né? De quando ela chega, nós vamos dizer assim, no hebraico, no latim. Na verdade, precisou de 72 sábios, né? Da época. Olha como já tínhamos tradutores nessa época. 72 sábios para fazer essa tradução, né? Então, é o que eu falei, foi um trabalho de formiguinha, de muita gente. E aí, uma curiosidade, nós temos o santo padroeiro dos tradutores. Santo Deus. São Jerônimo. Todos os tradutores têm um São Jerônimo no seu escritório. Por quê? São Jerônimo é que traduziu a Bíblia para o latim. São Jerônimo que traduziu. Gente, isso eu vou gravar na minha mente. Peraí. Até se eu precisar fazer um vestibular, eu vou saber disso aí. São Jerônimo que traduziu a Bíblia para o latim. Para o latim. Aí depois... E é uma figura mítica, porque assim, diz a lenda que ele, né, vivia no monastério e que um leão foi até o monastério e todo mundo enlouquecido lá com aquele leão. E aí ele entrou no quarto, né, na cela de São Jerônimo e se postou aos pés de São Jerônimo e ficou lá. Era o gato do São Jerônimo. E ele, todo o período que ele traduziu a Bíblia, esse leão ficou com ele, né? Então, eu costumo brincar que é porque o tradutor precisa se concentrar, né? Então, ele já botou um leão na porta dele. A gente pensa assim, para ninguém chegar perto. Ninguém interromper o trabalho dele, né? Então, por isso, se vocês derem um Google aí e buscarem São Jerônimo, vocês vão ver que ele sempre é representado com um leão aos pés dele e escrevendo, né? Numa caverna. Porque tradutor, gente, até hoje é ermitão, sabe? O nosso trabalho é muito solitário. Então, a gente fica escondidinho aí nas nossas caverninhas, né? Traduzindo. Né? Busca, sempre buscando informação. Sim. Então, mas aí quando ele traduziu, afinal de contas, a Bíblia é o que de fato... Porque principalmente os cientistas, historiadores, dizem que não. Eu não sei se é porque eles também são muito céticos e a maioria são ateus. Parece que a pessoa, quanto mais estuda, mais ateu ela fica. Não, e aí ela diz que não é, né? Diz que a Bíblia foi escrita de um jeito e aí traduziram de outro. E que, segundo as próprias pesquisas históricas, quando eles vão confrontar, não tem nada a ver alhos com bugalhos, e para ajudar, cada religião tem a sua interpretação. Aí dá-nos conclusão, a Bíblia é uma mentira, é isso? Sabe qual é o problema? Essas línguas antigas, elas têm palavras que têm 50 mil significados na nossa cultura. Então, cada um vê essa palavra do jeito uma coisa que a gente tem que da sua visão, porque uma palavra que pode significar 10, 15 coisas diferentes, né? Então, pra gente, cabelo, por exemplo, pode ser cabelo, mas nós lemos, por exemplo, para uma religião, pode ser um véu. Pode ser outro cabelo, né? Pode ser outro cabelo. Tá certo. Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou cortar vocês um pouquinho, porque a gente tem um intervalo, né, Priscila? Daqui a pouquinho a gente volta, vamos continuar esse papo maravilhoso, né, Priscila? Inclusive, a gente vai ler as mensagens dos internautas que estão bombando aqui na fanpage da 66 Brasil FM. Daqui a pouquinho, não sai daí. É isso aí. Mulher em Questão.